A Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, reuniu hoje a imprensa aqui na sua sede em Porto Alegre para fazer um balanço deste ano. Aliás, 2024 foi um ano daqueles diferente de todos. Tivemos muita coisa, tivemos enchente, tivemos em ato contínuo a tentativa do governo de importar arroz, que gerou uma baita de uma polêmica, e tudo isso teve reflexos e terá reflexos nesta safra 24-25. Mas quem fala melhor sobre isso e fala também sobre outros assuntos institucionais, por exemplo, já que no ano que vem nós temos eleição na Federarroz para a escolha do novo presidente e novos diretores, é o atual presidente Alexandre Velho, cujo mandato tem sido muito elogiado pelas bases, pelos arrozeiros. E o Alexandre faz um balanço desse ano e também projeta esta safra e projeta também o ano que vem. Vamos ouvir. Um ano inesquecível, né? Pode-se dizer assim, por tudo que aconteceu dentro da lavoura e fora dela, né, Alexandre? Perfeito, Alex. Um ano que realmente os desafios foram muito grandes e começamos com uma safra complicadíssima, enchente, perdemos muitas lavouras, problemas na colheita do arroz, problemas na colheita de soja, problemas de logística, questão da dificuldade, tudo que nós passamos e depois ainda a questão da interferência do governo, que nos deu um trabalho muito grande. Mas eu penso que nós saímos desse ano, Alex, fortalecidos em função da oportunidade que nós tivemos, em função de tudo que surgiu, dessa questão do governo, da importação de arroz, nos deu realmente uma oportunidade, eu penso, de falar sobre temas que são necessários que se fale, porque o assunto arroz ele é complexo, ele envolve muita coisa. E essa questão do governo nos deu a oportunidade de, inclusive, mostrar aos ministros da Agricultura, do MDA e também a Conab, de mostrar a realidade do nosso setor. Então, eu penso que nós saímos maiores do que entramos esse ano com relação ao arroz e com relação à importância que ele tem, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil. Bom, nós tínhamos uma estimativa de área plantada e de produção e de produtividade até dentro de uma normalidade, dentro de um crescimento anual vegetativo dentro do normal. Mas aí vieram as enchentes e vieram muitos prejuízos, principalmente a região central. Veio o clima também adverso em algumas regiões, por exemplo, para a Zona Sul. Essa estimativa inicial de plantio, ela pode ser revista? Ela pode ser revista em função de que nós temos ainda mais de 30% para plantar na região central, que está atrasada. As outras regiões praticamente concluíram o plantio, porém as outras regiões estão com um atraso nos manejos, Alex. Muita dificuldade, principalmente na Zona Sul. Camaquã para baixo, Pelotas, Jaguarão, Arroio Grande, chuvas grandes durante o plantio que atrasou aí o controle de invasoras, a colocação de ureia e também, consequentemente, a irrigação. Então, trabalhamos, claro, com uma expectativa de produtividade maior este ano com relação ao ano passado, mas talvez não seja uma safra tão cheia como se imaginava, tanto com relação ao tamanho da área, que pode ficar um pouco menor do que o número do IRGA, de 948 mil, e a produtividade que não deve ser tão alta. Quando a gente fala em arroz, a gente fala em soja, né? Deu uma queda no ano passado, os preços da soja ainda continuam não reagindo. O fator soja nesse processo todo, a gente já tem algum problema de atraso de plantio. Já temos atraso de plantio e eu vinha comentando da preocupação que a Federarroz tem de manter esse sistema de produção, Alex. A soja no sistema ela é diferente do que a soja sozinha, né? A soja proporciona para o arroz uma melhoria muito grande nas condições de solo, produtividade, manejo, plantio direto, porque ela nos obriga praticamente a ter uma cobertura vegetal, e isso também nos oportuniza uma lavoura de carne no inverno. Então, esse sistema de produção tem que continuar, isso não vai mudar no curto prazo. E o custo da soja é diferente para quem tem pecuária e arroz no sistema.
Então é isso que eu tenho salientado, nós precisamos fazer o produtor ter consciência deste tema. Alexandre, ameaça de importação lá atrás, lançamento de edital de contratos de opção agora, enchente, mudança. Qual é o saldo que dá para a gente tirar agora, olhando na questão do reembolso? Custo versus lucro na lavoura. Nós temos uma preocupação e sempre falamos que a questão do contrato de opção, que nós éramos contra aqui no Sul, não ao contrato de opção, Alex, mas o preço sugerido para este contrato. Quando eu tenho uma sinalização em plena entre-safra, sem necessidade de um arroz abaixo do custo, porque esse preço que o governo sinalizou de 87, ele é para agosto do ano que vem. Quando eu tiro o carregamento, que se chama mensal, que é em torno de R$ 1,60 por mês, eu tenho uma sinalização de preço de em torno de R$ 80 para a safra. R$ 80 é abaixo do custo total do arroz. Então é isso que eu disse ao ministro quando ele me perguntou a minha opinião sobre isso. E o reflexo do leilão que aconteceu, comercializando 4% do que foi ofertado, é exatamente o baixo interesse por parte dos produtores a um preço muito baixo. Então eu não sou contra o contrato de opção, mas sim, em plena entre-safra, sinalizar um preço tão baixo para o nosso produto. Foi o ano que mais se falou de arroz nos últimos tempos. Isso é inegável. Falando bem ou mal, se falou bastante de arroz. Ao final desse ano, dá para se dizer, seja a lavoura, a produção, a cadeia toda e a própria Federarroz saem fortalecidos? Sim, eu penso que o setor sai fortalecido, a Federarroz cada vez mais respeitada junto ao governo, até porque nós sempre nos colocamos de uma forma sem esse viés político, Alex, sempre nos baseando em dados técnicos, usando os dados do IRGA, usando os próprios dados da própria Conab, né? Então, os nossos argumentos, Alex, eles são irrefutáveis. Não tem como tu ir contra um argumento que se baseia em dados técnicos. E sempre com muita honestidade, a maneira com que nós colocamos todos os assuntos, e isso nos oportunizou, como eu te comentei antes, que a gente pudesse falar de outros assuntos, a questão logística, a questão tributária, né, a falta de competitividade da nossa indústria com relação aos grandes centros e a indústria de fora do Rio Grande do Sul. Então, no setor certamente sai bem maior do que entrou. E também a imprensa, de modo geral, nos trouxe uma cobertura muito grande. Não só a imprensa especializada, que é o teu caso, mas a imprensa em geral do centro do país, ela se mostrou mais interessada no tema, ela entendeu as questões, por exemplo, de custo de produção, da nossa qualidade do nosso produto, do tipo de arroz que o consumidor brasileiro está acostumado, que não é o arroz importado. A própria indústria do país ela prefere usar o nosso produto. Então a importância desse setor também social e economicamente, o impacto que traz com relação ao número de empregos que gera. Nós empregamos muito mais gente do que a soja, por exemplo. Para cada trabalhador na soja, eu emprego 4 no arroz, no mesmo tamanho de área. Então, realmente, isso mostra que o arroz é fundamental para o Rio Grande do Sul e cada vez mais aí ele é fundamental para o Brasil pelo protagonismo que nós temos na produção nacional, que vai continuar. Nós temos características de clima, a questão da competência do produtor gaúcho, uma lavoura tecnificada, uma lavoura responsável ambientalmente falando. Somos protagonistas em muitas coisas aí da questão ambiental. Então, tenho certeza que nós vamos continuar sendo um setor fundamental para a economia gaúcha e fundamental para a segurança alimentar brasileira. E nada mais justo do que termos uma grande abertura da colheita que vem aí, né? Quer dizer, já
Falta pouquinho já de novo, né? Com certeza, estamos perto já da abertura. Um desafio manter a abertura no nível que se alcançou. Esse ano vamos em busca aí de uma intensificação dos temas que a gente trata, da pecuária, da rotação de culturas, painel de mercado, busca de novos mercados. Vai ser aí muito forte esse ano na programação da abertura. Uma área muito apropriada, eu diria, pela estrutura que fornece, um grande centro que é Pelotas, com uma ótima infraestrutura local de hotéis, restaurantes, aeroporto. Tudo isso é necessário porque a abertura se tornou um evento grande, um evento que está consolidado dentro do calendário e cada vez mais a presença de outros estados e outros países. Então, é uma responsabilidade bastante grande, mas nós devemos superar nesta próxima abertura de 18 a 20 de fevereiro as 15 mil pessoas do ano passado. Então, realmente nos orgulha muito aí estar à frente desse setor. Um legado da tua gestão é essa parceria aí com a Embrapa, né? Que acabou tornando a abertura fixa. Tornando a abertura fixa, e esse legado eu penso que ele é um pouquinho mais abrangente, Alex, porque eu creio que terminou uma questão de oposição à Fedearroz. Eu consigo conversar aí com todos os setores, com a própria base, o relacionamento que nós temos com a Embrapa, com a Farsul, com a FETAG, com o IRGA, enfim, isso é cada vez melhor. Temos consciência que temos que trabalhar em conjunto. Quando unimos as forças, somos muito mais atuantes, né? Somos muito mais abrangentes nos temas que nós temos que tratar, porque, como eu disse antes, também envolve uma complexidade bastante grande. Precisamos muito da equipe técnica da Farsul, a sua parte de economia. O Antônio é fundamental e a sua equipe para nos auxiliar neste sentido, e é por isso que a Fedearroz é tão respeitada hoje, porque trabalha em conjunto com as outras entidades para defender esse setor tão importante. O que faz dela ser interessante também para outras pessoas comandarem, né? Nós temos eleição no meio do ano, já tem definição, o que a gente sabe é que tem mais de um candidato querendo. O presidente já tem decisão sobre quem apoiar? O Alex, eu vou apoiar aquele candidato que a maioria da minha diretoria escolher. Nós precisamos, na Fedearroz, e isso é fundamental, continuar unidos. Nós não somos muitos hoje que se dedicam, e tu sabe disso, às associações de arrozeiros, que é um número limitado. Isso também se reflete nos sindicatos rurais, cada vez mais difícil achar quem assuma os sindicatos rurais. Então nós precisamos continuar com essa unidade, com esse pensamento dentro da Fedearroz, de defender este setor de uma forma que não tenha problemas de cisão. Como eu disse antes, são poucas associações que participam e nós precisamos dessas associações unidas na busca da defesa do setor. Então, o posicionamento da Fedearroz, que não está ainda totalmente resolvido, ele vai nos próximos meses se definir. Creio que até a abertura deve estar mais claro isso para a eleição do ano que vem, mas certamente o nosso posicionamento vai passar pela maioria, como eu disse antes, da posição da nossa diretoria. Alexandre, muito obrigado pela tua atenção e boa safra para todos nós. Obrigado, Alex. Obrigado pela tua cobertura. Desejo a todos do Conexão um excelente Natal, um excelente final de ano com as suas famílias, saúde e paz sempre, e sempre aí na defesa do nosso setor. Não só o setor arrozeiro, mas todo o agronegócio, e a cobertura que tu fazes aí, eu sempre te comento isso, ela é fundamental porque tu conhece o setor, tu nos dá um espaço muito importante e principalmente faz chegar na sociedade como um todo a importância do nosso setor e o tamanho do nosso setor. Então, obrigado e um feliz final de ano a todos e uma excelente safra.